Quando João fala do Pedro, a gente aprende mais sobre o João do que sobre o Pedro. É assim que funcionam os testes de Rorschach. Quando a gente olha para uma imagem abstrata e sem sentido, o nosso cérebro muito rapidamente tenta encontrar um sentido nessa imagem. Só que se a imagem por si só não diz nada, todo o sentido que você encontrar nessa imagem abstrata é, na verdade, uma criação do seu cérebro. Alguns psicólogos usam esse tipo de teste justamente para entender a criação desse cérebro e assim, quem sabe, entender um pouco mais a respeito do imaginário e do funcionamento emocional de uma pessoa. Imaginar o futuro é uma prática parecida. Como ele, por definição, não existe, e se existisse ele seria o presente, tudo o que a gente imagina ao olhar para uma perspectiva de futuro diz respeito ao que a pessoa que criou esse futuro está vivendo no presente. Na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso, Miguel O'Hara, o Homem-Aranha do ano 2099, aparece pela primeira vez nas telonas. Os fãs mais casuais podem ter ficado surpresos ou até mesmo curiosos com a aparição do Miguel. Já os fãs mais fervorosos possivelmente já tinham percebido alguns acenos para o personagem ao longo do filme. A empresa Alchemax, que é um elemento central para a trama, também está no centro da história do Miguel no quadrinho original do Aranha 2099. Eu acho que essa é uma ótima desculpa para a gente lembrar desse personagem e da sua história, até porque a aparição na cena pós-créditos indica que, além de ele estar no futuro ficcional do universo Marvel, ele também deve aparecer no futuro das nossas telonas, em filmes da vida real. Em 1992, quem imaginou esse futuro ficcional foram o desenhista Rick Leonardi e o roteirista Peter David. Peter David era um criador em ascensão. No ano anterior, ele recebeu vários prêmios pelos seus trabalhos, incluindo o Eisner Awards, que é conhecido como o Oscar dos quadrinhos. O mundo de 2099 era uma aposta alta no universo Marvel, e como criador do primeiro personagem desse mundo, o Peter David tinha uma grande responsabilidade pela frente. O papel dele era introduzir para os leitores as principais características e o tom narrativo desse universo. Então, olhar para o mundo Marvel 2099 é, de certa forma, olhar para como o Peter David retratava o futuro. E isso revela muito a respeito de como era o mundo em 1992. Os super-heróis mais populares de cada geração costumam ser reflexos dos medos que povoam o imaginário coletivo dessa geração. Por exemplo, na década de 30, o americano médio temia alienígenas, a pobreza, o que não é uma surpresa, visto que a quebra da Bolsa de 29 desagou na maior crise econômica da história do país, e eles também tinham medo de nazistas, até porque a Segunda Guerra Mundial começou nessa década. Não é à toa que os maiores heróis dessa geração foram o alienígena Super-Homem, o milionário Batman e o inimigo número 1 dos nazis, o Capitão América. A mesma coisa vale para os anos 60, com o surgimento dos X-Men e do Pantera Negra, em uma época em que as lutas por direitos civis e a afirmação das minorias ganhavam corpo. Ou o Homem-Aranha, com o crescente poder de compra e influência política dos adolescentes. Ou o Hulk, com a grande popularização da psicanálise, o Quarteto Fantástico com a corrida espacial. Isso também acontece no cinema. Em 1999, 3 filmes que até hoje são pauta de longas conversas entre amigos cinéfilos podem ter sido formas de os roteiristas e diretores expressarem certos medos a respeito do futuro. Eles são Matrix, Clube da Luta e O Sexto Sentido. Este foi um ano de muita ansiedade para algumas pessoas. A virada do milênio foi o substrato de várias teorias da conspiração e narrativas apocalípticas. Cenário perfeito para a chegada desses filmes. Em Matrix, ou Matrix, como a gente acostumou a falar aqui no Brasil, a humanidade foi completamente dominada pela tecnologia através de uma simulação do mundo real. Isso no final da década de 90, período da grande ascensão da internet como ferramenta pessoal e não mais militar, corporativa ou acadêmica.
Clube da Luta, por outro lado, conta como o personagem Tyler Durden manipulou o protagonista para que ele achasse que estava passando por uma grande revolução em sua vida, quando na verdade estava perdendo completamente o controle. Tanto é que o Tyler tem nome no filme, mas o protagonista não. Em O Sexto Sentido, o Dr. Crow cria em sua mente uma realidade paralela em que a grande tragédia do filme nunca aconteceu, em que ele está, na verdade, passando apenas por uma fase difícil no casamento e no trabalho. Os 3 filmes contam histórias de pessoas que tiveram suas identidades roubadas pela tecnologia, por ideologias ou mesmo pelos próprios medos. Será que os roteiristas desses filmes acreditavam que no novo milênio isso aconteceria com as pessoas? E será que tinham razão? Quando a gente chega na nossa década, a gente vê que nos cinemas, o Batman vs Super-Homem e o Capitão América Guerra Civil fazem muito sucesso em um momento de polarização política, em que muitas pessoas que deveriam estar do mesmo lado mordem iscas fáceis e rumam em direção à falta de diálogo. Isso não parece surpreendente. Nem o sucesso do Deadpool em uma época que discute a validade do politicamente correto, nem o sucesso do Pantera Negra em uma época em que grupos suprematistas brancos voltam a ganhar as manchetes. Agora, em 1992, o Peter David apresentava o futuro como uma distopia. Era um mundo em que as grandes corporações eram muito mais poderosas até do que os governos, e todos os serviços eram privatizados. Se você não tivesse dinheiro para pagar, nem mesmo a polícia e a justiça iriam te proteger. As pessoas eram dominadas pelas drogas, inclusive o próprio Miguel. O abismo social era tão grande que as pessoas mais pobres literalmente viviam no submundo, um lugar sem lei dominado por facções criminosas. Os desenvolvimentos genéticos são gigantes, mas geralmente são usados só para enriquecer as grandes corporações. O que mais oferece conforto e consolo para as pessoas é a nostalgia e a religião, mas os grupos vão ficando cada vez mais fanáticos e as grandes corporações utilizam isso para manipular as pessoas. Ao mesmo tempo, o ambiente está cada vez mais degradado e tem fortes sinais de que muito em breve o planeta não vai suportar os danos, mas a polícia ambiental está na mão das corporações que continuam lucrando com a destruição do ambiente. Oi, eu sou o John, do canal Tralhas do John. Obviamente. Eu passo um tempo obsceno da minha vida pensando sobre o Homem-Aranha e eu tô invadindo esse vídeo pra agregar um pouco e talvez ajudar a criar um senso de união entre nós, canais de ensaio. Acessem meu canal! Então, todas essas neuroses que a gente observa nas HQs do Aranha 2099 são uma continuação dos nossos temores dos anos 80. Com a chegada do governo Reagan e suas economias de gotejamento e desregulamentação, as famosas Reaganomics, favorecendo os poderosos e privilegiados e tornando o abismo social entre ricos e pobres cada vez maior. Mesmo após a saída de Reagan, os governos seguintes continuaram com suas políticas neoliberais, com o setor privado crescendo exponencialmente à medida que os serviços públicos se tornavam cada vez mais inacessíveis. Alta tecnologia, baixo nível de vida. A essência do cyberpunk. Como gênero, o cyberpunk nasceu em 1982 com o lançamento de Blade Runner, um ano depois da eleição de Reagan, e depois se solidificou com a publicação de Neuromancer. O mal no cyberpunk é encarnado pelas megacorporações, grandes empresas que se tornaram maiores e mais poderosas que o próprio governo. A Tyrell, em Blade Runner, ou a Alchemax no Homem-Aranha 2099. Quando a primeira edição da HQ foi lançada, a União Soviética havia acabado um ano antes. Com o fim da Guerra Fria, nós não temos mais os soviéticos para projetarmos nosso sentimento de outro. Agora só nos resta temermos a nós mesmos. Isso é até o 11 de setembro chegar e nós temos o nosso novo inimigo invisível para evitar que nós tenhamos que passar algum tempo autoexaminando a nossa própria sociedade. Ufa! O Miguel O'Hara é o primeiro grande protagonista latino da Marvel. Os personagens com origens latinas que vieram antes eram quase todos secundários ou vilões ou não tiveram grande sucesso de público. A importância que o Miguel dá para sua identidade como latino aparece em vários momentos. Por exemplo, ele odeia quando os outros chamam ele de Mike, ele diz: "Não, meu nome é Miguel". A sua mãe, que é mexicana, reproduz vários estereótipos de mulher latina, mas ao mesmo tempo ela é uma das personagens que mais se desenvolve ao longo da história. E o uniforme de Homem-Aranha é uma fantasia comprada no Dia de los Muertos, que é uma das festas mais tradicionais do México.
Essa diversificação cultural é outra grande marca do cyberpunk, que já previa o nosso mundo globalizado. Não por acaso, latinos são o segundo grupo étnico que mais cresce nos Estados Unidos, atrás apenas dos asiáticos, e nós vemos serem vítimas de muita discriminação, incluindo em parte do próprio governo e seus agentes laranjas. Mas diferente de casos como Blade Runner, que marcam como ponto de vista o personagem branco, e pode-se argumentar que usam dessa orientalização de Los Angeles como um símbolo da sua decadência, aqui nós temos Miguel como herói e protagonista, afirmando essa nova diversidade como algo positivo. No início da trama, o Miguel é um homem egoísta que se importa muito pouco com as pessoas da sua vida e menos ainda com as injustiças dessa sociedade. A única pessoa em quem ele parece confiar nem é exatamente uma pessoa, é sua assistente virtual, a Layla. Aliás, a nostalgia também se manifesta nela, porque ela tem várias configurações de aparência e personalidade, e ele escolhe a Marilyn Monroe para representar a sua assistente virtual. Não por acaso, David faz questão de mostrar o quão diferente ele é da figura simpática do Peter Parker que estamos acostumados. Quando seu irmão diz pra ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o Miguel manda ele parar de dar biscoitinho da sorte, e quando a Layla tenta assumir uma nova forma que é basicamente a Tia May, o Miguel manda ela matar essa forma. O futuro não é um lugar pra nerds engomadinhos. Ele trabalha na divisão de genética da Alchemax e ele tem uma vida privilegiada até que o seu chefe mistura na sua bebida uma droga sintética muito potente que torna o Miguel totalmente dependente e que só a Alchemax pode fornecer. Assim, a vida do Miguel fica literalmente nas mãos da corporação. Buscando uma cura, o Miguel altera o seu DNA e por acidente acaba desenvolvendo poderes parecidos com os do Homem-Aranha, e ele se torna assim o primeiro super-herói da sua geração. As aventuras que ele vive como Homem-Aranha acabam fazendo com que ele perceba as injustiças, as desigualdades e ele cria empatia pelas pessoas, sejam elas as pessoas mais pobres do submundo ou a sua própria família. Esse é o grande arco narrativo do Miguel e o seu maior desenvolvimento como personagem. Quando o João fala do Pedro, a gente aprende mais sobre o João do que sobre o Pedro. Quando o Peter David fala sobre o futuro, a gente aprende mais sobre o mundo do Peter David e sobre o que deixava ele preocupado a respeito do futuro. Em 1992, no mesmo ano em que estreia o Aranha 2099, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92. O presidente George Bush dá continuidade às políticas de privatizações e de redução do Estado que se tornaram populares nos governos do Ronald Reagan na década de 80. Apesar de ter muita aprovação pública a essas medidas, essa década foi a primeira década em que a desigualdade econômica cresceu nos Estados Unidos desde os anos 20. A nostalgia também parecia crescer a passos largos. Muitos dos maiores sucessos da década, como o Titanic, o Forrest Gump e até o Oasis, eram baseados na nostalgia de tempos mais simples. Já as drogas pareciam cada vez mais pesadas. Se nos anos 60 a maconha e o LSD eram as drogas mais populares, o uso da cocaína cresceu vertiginosamente nos anos 80, e conforme os anos 90 iam entrando nos Estados Unidos, alguns dos discos mais icônicos do momento, como o Nevermind do Nirvana e o The Chronic do Dr. Dre, falavam sobre drogas cada vez mais pesadas, ainda que sob perspectivas muito diferentes. E, assim como hoje em dia, a guerra contra as drogas não estava dando resultado. O Aranha 2099 foi uma das distopias mais populares desse momento histórico, e as distopias servem como alertas. Os seus grandes poderes são apontar o que os autores e os leitores temem a respeito do futuro, mas esses medos se desenvolvem no momento histórico em que as distopias estão sendo escritas. Agora, quais são as nossas grandes responsabilidades?